mostrar a crítica do Marx à economia política a partir de uma referência que pode parecer uma referência muito estranha, porque é uma referência da literatura. Enfim, hoje em dia, como a economia é toda formalizada, essa referência pode parecer algo estranho, mas ela é uma referência bastante comum na economia política clássica, referências à literatura, e, inclusive nos primeiros neoclássicos havia esse tipo de referências, e a referência que eu estou colocando aqui é ao Robson Crusoe. O Marx vai criticar as robsonadas da economia política. É esse ponto que eu quero pegar. Quer dizer, para quem não se lembra, ou não sabe, o Robson Crusoe é aquela velha história do inglês do século XVII, a obra é situada no século XVII, filho de um mercador alemão, então, por acaso, a referência é a burguesia nascente, a burguesia mercantil no caso, e que, enfim, vai se aventurar no mar, se perde numa ilha e passa um bom tempo antes de encontrar uma sexta-feira isolado na ilha, enfim, lutando para sobreviver isolado na ilha. Bom, o Marx vai pegar então essa imagem do Robson Crusoe como sendo a referência do ponto de partida da economia clássica e vai criticar essa referência. É interessante pegar essa referência à literatura, só para lembrar isso, é que o caso do Robson Crusoe aí está situado justamente no período de nascimento, enfim, emergência, na verdade, da sociedade capitalista. Então é bastante interessante como às vezes a literatura é capaz de capturar esses elementos de forma muito mais clara e mais antecipada do que os próprios desenvolvimentos científicos. Outra lembrança desse tipo de transição é o caso do Don Quixote, que é famoso como a lembrança da sociedade feudal, a coisa na sociedade feudal. Bom, e é justamente isso que o Marx vai pegar. Você vai pegar essa referência que aparece muitas vezes implícita e outras vezes explícita na economia, não só na economia política clássica, como ponto de partida para uma crítica da forma como a economia vai apreender essas relações do capitalismo, e principalmente como ela vai naturalizar essas relações capitalistas. Bom, então o ponto de partida aí do que o Marx vai chamar das robsonadas da economia política é justamente a ideia de que o ponto de partida é um indivíduo isolado e sem determinações sociais. Da mesma forma que o Robson Crusoe está lá na sua ilha, antes de sexta-feira, depois de ter, enfim, aproveitado toda a civilização, se formado e tal, da mesma forma que o Robson Crusoe está lá na sua ilha, é esse indivíduo isolado na sua ilha que é tomado como ponto de partida da economia. E esse isolamento aí tem dois significados. Primeiro, esse indivíduo não tem nenhuma determinação social. Ele é tal como ele seria supostamente posto pela natureza, sem nenhuma determinação social. E, em segundo lugar, a forma como ele é posto para a natureza é sempre voltada exclusivamente para si mesmo. Certo? Então, há uma ideia de uma natureza humana que está presente na economia, que é uma natureza humana imutável, que vai ser posta por esses instintos e disposições naturais do indivíduo. No caso do Adam Smith, isso vai aparecer muito claramente na ideia da disposição natural à troca. O indivíduo é movido pelo self-love, tá certo? Self-love significa o desejo de promover o seu próprio bem-estar, e aí não interessa se o próprio bem-estar dele se jogar da porta do prédio, se tirar todas as roupas e dar para o pobre, não interessa, ele só faz isso porque ele faz para o seu bem-estar, ele não faria nada que fosse contra o seu próprio bem-estar. Seria um sacrifício doido. Então há um elemento utilitarista no Adam Smith, ainda que não seja formulado como utilitarista, esse elemento está lá presente, é o que vai dar ao fim o desenvolvimento da economia posteriormente. Então esse indivíduo é movido por esse self-love e por um protocálculo de vantagens. Ainda não é o cálculo da maximização, mas isso vai estar lá presente quando o Adam Smith vai falar de como a disposição à troca gera divisão do trabalho. Então, alguém lá no estágio primitivo com maior habilidade no ofício considera que pode obter mais gado e carne de gado,
Adam Smith, ela vai estar referida, né, à capacidade racional, de falar, o que significa que ela é um meio de persuasão. Né? E um meio de persuasão aí significa o quê? Olha, né, a troca é uma forma de cada indivíduo conseguir fazer com que os outros atendam às suas finalidades individuais. Né? Se não egoístas, egocentradas, tá? Para usar uma diferença que o Eutério, por exemplo, faz. Né? Então, esse indivíduo isolado, né, caracterizado por uma natureza humana que independe de qualquer determinação social, tá certo? Esse indivíduo lá na tribo primitiva do caçador e o indivíduo lá no século XVIII do Adam Smith seria o mesmo, e ele é caracterizado por esses elementos, né, que são elementos, de novo, centrados no próprio indivíduo. Né, o seu self-love e a utilização do outro como um mero meio para atingir as suas próprias finalidades. Então há aqui essa ideia de uma natureza humana, né, que poderia ser observada a partir dos clássicos, né, referem essa natureza humana de alguma forma à história, né, mas de que forma que eles referem isso à história? Eles referem isso através da comparação de diversas situações da história, situando essa natureza humana num suposto estágio primitivo, no estado da natureza, né, que seria, né, observável, por exemplo, lá no caso da referência do século XVIII, nas sociedades primitivas, nas tribos, etc. E tal. Então, na verdade, a questão toda da economia clássica é de que, né, essa natureza humana tem que estar em uma sociedade na qual as instituições estejam mais de acordo, né, com essa natureza humana para que se realize plenamente a felicidade, a liberdade dos Robson Crusoés, né, dos indivíduos isolados. Portanto, também a ideia de uma ordem natural. Toda a pesquisa lá dos primeiros economistas clássicos é justamente de como, né, ao longo do desenvolvimento, foi se criando essa, do ponto de vista da história, claro, ao longo do desenvolvimento, foi se criando vários obstáculos para a realização plena dessa natureza humana. Ou seja, os obstáculos institucionais que impediram o curso natural das coisas e o progresso humano em direção a essa liberdade e felicidade. Obviamente, do ponto de vista da economia política clássica, essa realização se dá com as instituições do capitalismo e da burguesia. Né? Então, esse seria, na verdade, o fim da história, porque ali nós teríamos alcançado a ordem natural, né? E livrado de todos os impedimentos, obstáculos postos pelas sociedades anteriores. Né? Eu vou fazer uma citação do Marx aqui sobre isso, que é bastante interessante, que ele vai dizer, olha, os economistas têm procedimentos singulares. Para eles só existem duas espécies de instituições, as artificiais e as naturais. Repare como esse discurso não é só do século XVIII, tá certo? Ele reaparece hoje, né, quase sempre. As instituições da feudalidade são artificiais, as burguesias são naturais. Nisso eles se parecem aos teólogos, que também estabelecem dois tipos de religião. A sua emanação de Deus, as outras são invenções do homem. Dizendo que as relações atuais, as relações de produção burguesa, são naturais, os economistas dão a entender que é nestas relações que a riqueza se cria, as forças produtivas se desenvolvem segundo as leis da natureza. Portanto, essas relações são elas mesmas leis naturais independentes da influência do tempo. São leis eternas que devem sempre reger a sociedade. Assim, houve história, mas já não há mais. Certo? É interessante quando acusa o Marx de falar de fim da história, mas está mostrando que, na verdade, a teoria econômica, no seu momento inicial, é que promovia o fim da história. O fim da história é a sociedade capitalista. Bom, mas esse ponto de vista da Robsonara, então, ou seja, de que, né, há indivíduos isolados com uma natureza humana pré-determinada, imutável, né, definida por motivações e comportamentos regulares são imutáveis, né, vários sempre, isso vai prevalecer no elemento posterior do desenvolvimento da economia. Né? Aqui, ao contrário do João, eu quero ressaltar a continuidade, não a ruptura, né, entre esse elemento da economia clássica e o desenvolvimento posterior na economia neoclássica, né, que o Marx chamaria do elemento vulgar da economia clássica, tá certo? O vulgar aí não quer dizer de mau gosto pornográfico, tá certo? O vulgar aí quer dizer do senso comum. Eu quero ressaltar esse elemento porque essa ideia, né, de uma descrição de uma natureza humana universal, né, referida sempre ao indivíduo isolado, sem determinações sociais, ela vai continuar a persistir na teoria econômica, né, através da ideia do indivíduo racional e da teoria do valor da utilidade. Né. Na verdade, o auge
desejos, são expressões do desejo, necessidades, preferências, seja lá o nome que se dê, né, desses indivíduos. Né, e esses desejos, necessidades, seja lá o que for, não tem nenhuma determinação social, eles são dados pela natureza, caem do céu, ou são inventados pela cabeça do teórico como um mero instrumento formal. Né. Então, na verdade, isso vai, né, persistir na economia, e pior ainda, né, aí eu vou aproveitar também o que o João falou, no caso dos clássicos, apesar desse ponto de partida, né, do Robson Crusoe, do indivíduo isolado, né, há o reconhecimento de que há determinações de classe na sociedade. Certo? Né, as classes existem na economia clássica. Né. Esse elemento vai desaparecer da teoria econômica. Certo? Então, na verdade, ao invés de a gente ter uma coisa estranha, que é vários Robson Crusoes, que ao mesmo tempo tem determinações de classe, a partir da economia neoclássica a gente tem várias ilhas, né, cada um lá do seu consumidor racional, interagindo com o outro como meio para satisfazer os seus desejos e as suas necessidades. Né? Então, essa imagem do Robson Crusoe, na verdade, ela vai se tornar a referência central, né, a partir da economia neoclássica, da teoria econômica. Né? Enquanto que no caso da economia clássica ainda havia referência à classe, esse elemento vai desaparecer. O outro elemento que vai desaparecer aqui, né, é justamente aquilo que o Marx estava se referindo. Né? Na economia clássica havia uma história, né, que teria levado até a ordem natural em que essa natureza humana, egocentrada, né, isso do indivíduo isolado, se realizaria. Né? Na economia neoclássica, a partir da economia neoclássica, isso já não existe mais. Tá certo? A partir da economia neoclássica, há um princípio formal de racionalidade, né, que é indiferente a qualquer circunstância histórica, né, que é tratado de modo meramente formal. Né. Então, a gente pode parafrasear o Marx, né, e dizer sobre a evolução da teoria econômica, da economia neoclássica para a neoclássica, que primeiro havia história, né, agora não há mais. Certo? A gente pode trazer essa própria frase para o próprio entendimento da evolução da economia. Bom, há evoluções posteriores, enfim, isso aí não vem o caso. O fato é de que, né, se a gente pegar a mesma teoria dos jogos, lá quando o von Neumann, o Estado criticam, né, a racionalidade do Robson Crusoe e tal, mesmo nesse caso da teoria dos jogos, os indivíduos ainda são meios, embora também possam ser obstáculos, nesse caso, para a realização dos desejos dos indivíduos. Eles podem até se frustrar nisso, mas eles hoje são vistos só como meios, né, para a realização dos seus desejos. Então, esse é o ponto de partida, né, um elemento que dá uma continuidade, né, naquele elemento vulgar que está lá na economia política clássica, dá uma continuidade ao desenvolvimento da teoria econômica. Portanto, a crítica que o Marx faz à Robsonada da economia política não é algo meramente com interesse arqueológico ou puramente literário, ainda que do ponto de vista literário seja também interessante, né? Mas tem um interesse sim para a compreensão do próprio desenvolvimento da economia, né? E para a continuidade dessa crítica na forma que a economia vai tomando ao longo do tempo. Né? Quer dizer, do ponto de vista, né, de um entendimento marxista dessa modificação da economia política, ele pode dizer que há uma evolução desse elemento vulgar, né, da economia política clássica nos desenvolvimentos posteriores da economia neoclássica e, enfim, na economia do século XX de uma forma geral. Bom, a questão então é o seguinte, por que a economia política adota esse ponto de vista? Né? Por que o ponto de vista do indivíduo isolado, né, para o qual, que é movido pelo seu próprio interesse, né, seja interesse de novo egoísta, altruísta, tanto faz, mas é o seu interesse, né, e o indivíduo que, né, se mover para o auto-interesse é dado por uma natureza humana imutável, ou seja, né, por que não há mais história, né, do ponto de vista da economia. Né? E é esse o ponto da crítica do Marx às Robsonadas. O que é interessante na crítica que o Marx faz à teoria econômica é que ela não é uma crítica apenas da teoria. Né? Na verdade, o que o Marx faz não é acusar, né, a teoria econômica, não é meramente acusar a teoria econômica de ser falsa, né, ou de usar de má fé, tá certo? Mas o que o Marx faz é mostrar que essas ideias, né, são ideias que nascem da própria necessidade da sociedade capitalista.
a necessidade, como o João falou, da necessidade de reprodução, atende a essa necessidade de reprodução da sociedade capitalista. Né? E, portanto, essas ideias não são, né, inventadas do nada, né? Elas não surgem na cabeça dos geniais economistas, que alguns são geniais, o Marx falava o Adam Smith como genial, por exemplo, né? Mas elas nascem dessa necessidade. Né? Então, portanto, o Marx, o que é um ponto interessante que o João mais ou menos tangenciou, é que a crítica do Marx à economia política é também uma crítica à sociedade que gera, né, esses entendimentos equivocados sobre a própria sociedade. O que o Marx vai fazer, eu estou tomando como referência não Capital, mas é lá a introdução do Paracrítica da Economia Política, quando ele é explícito em relação a ser Robsonado. Tá? É justamente contrapor essa ideia do indivíduo que é naturalmente isolado, tá certo? O Robson Crusoe, né? Contrapor essa ideia a como se chegou, né, a esse na realidade da sociedade capitalista, como se chegou, né, a esse indivíduo que se percebe à primeira vista isolado, né, que se percebe apenas como movido pelo seu alto interesse, utilizando os outros como meio para a realização do seu alto interesse. O Marx vai apontar dois elementos aqui. Primeiro, né, que esse indivíduo isolado, então, ele não é um produto da natureza, né? Enfim, há várias referências históricas do Marx mostrando, né, como, na verdade, ao longo da história os indivíduos são presos, né, à comunidade, à determinação social, que, na verdade, eles vão se soltando dessa ligação imediata, né, ao longo da história, né, e que esse produto histórico, portanto, não uma natureza humana, em que o indivíduo é um indivíduo isolado, um indivíduo racional, ou lá o caçador, o pescador, permitido, não permitido, como é que isso vai sendo gerado como um produto histórico. Né? Então, o Marx, na verdade, está contrapondo aqui aquela ideia de uma natureza humana imutável, né, do indivíduo isolado, a ideia de que, bom, né, esse indivíduo, o homem, é resultado de um produto histórico. E que esse indivíduo, vai dizer, ele é um produto da dissolução da própria sociedade feudal. De novo, não é à toa que o romance do Robson Crusoe aparece nessa transição, né? Não é à toa que essa referência está colocada muito explicitamente nos economistas clássicos, não de uma maneira meramente formal, mas como uma referência histórica da sociedade primitiva, etc. E tal, né? E também do desenvolvimento das novas forças produtivas a partir do século XVI. Ou seja, né, esse indivíduo, tanto a imagem do indivíduo isolado na teoria econômica, como, né, o isolamento dos indivíduos na realidade da sociedade capitalista são produtos do desenvolvimento dessa sociedade e da dissolução da sociedade anterior. Então, de novo, estou tentando ilustrar que como Marx faz essa crítica à economia, né, que não é uma mera crítica à economia, não é uma questão de erro cognitivo, né, enfim, ou de má fé, né, apenas, mas é uma questão de como essas ideias nascem das necessidades da própria sociedade capitalista. Bom, e aí, apontando esses dois elementos, quer dizer, como é que surge esse indivíduo isolado, como é que a sociedade capitalista produz esse indivíduo isolado? Por um lado, pela dissolução das relações feudais, e isso significa, né, o Marx vai apontar aqui que nessas relações, né, os indivíduos estavam sempre colocados em relações de dependência pessoal, né, e essa dependência pessoal, né, de forma muito breve, tinha origem nas próprias condições de produção limitadas, né, no fato de que os servos tinham posse dos meios de produção, né, e tal, ou seja, né, nessas sociedades feudais era visível, né, essa relação, essa determinação social dos indivíduos, né, como servo era servo, né, o mestre era mestre, o oficial era oficial, né, isso vai, né, desaparecer na sociedade capitalista. Por quê? Né? Como é que o Marx vai explicar esse isolamento do indivíduo na sociedade capitalista e como é que isso se reflete, né, na visão que a teoria econômica vai ter, né, desses indivíduos, da relação desses indivíduos. Porque o Marx vai caracterizar a produção capitalista como uma produção generalizada de mercadorias. Isso tem dois elementos, duas condições fundamentais. A divisão do trabalho, que não é qualquer divisão do trabalho, é a divisão do trabalho, né, flutuante, tá certo? Não é a divisão do trabalho da casta, né, da corporação, onde o indivíduo está claramente fixado numa determinação social, quando é aquela divisão do trabalho que, né, as necessidades da sociedade, determinado tipo de trabalho
generalizada, a propriedade privada móvel. Repare que também aqui o indivíduo já não é mais o dono da terra, o dono de um instrumento de trabalho. Né? Na verdade, é o que caracteriza a propriedade privada, é que o indivíduo tem uma quantia de dinheiro. Essa quantia de dinheiro pode ser dono, né, de qualquer coisa que seja vendável. Né? Então, daí a ideia da propriedade móvel. Então, esses dois elementos aí que são necessários para a produção de mercadoria, justamente colocam, né, a relação desses indivíduos como autônomos e independentes. Né? O Márcio vai colocar apenas os produtores de trabalho privado, autônomos e independentes se confrontam com produtores como mercadorias. Né? E aí eles são independentes porque, né, se a gente olhar para a relação de troca de mercadorias, os indivíduos são independentes porque, né, eles são juridicamente livres. Né? A troca é aparentemente uma relação de vontade entre os indivíduos. Né? Então daí a ideia do indivíduo isolado que exerce a sua vontade, mesmo que o Robson Crusoe não tenha obstáculo nenhum para a sua vontade lá, aí ele faz o que ele quer, esses obstáculos são meramente materiais, né? Também aparece assim. Né? E os indivíduos são autônomos. Né? Por quê? A decisão de cada produtor não é coagida diretamente ou acordada diretamente com os outros produtores. Tá certo? Aparentemente, cada produtor de mercadoria é livre para determinar o que, quando, como faz. De novo, diferente das corporações, onde, né, havia uma série de regulamentações do que, quando, como produzir, quanto empregar, etc. Né? Então, né, o que o Márcio está apontando aqui, olha, justamente, a partir do momento que a produção de mercadorias se torna a forma predominante de produção, a produção de mercadorias passa a ser a produção generalizada de mercadorias, nas relações que os homens estabelecem na troca, eles aparecem, se veem como indivíduos isolados. Né? Como, né, exercendo apenas a sua livre vontade. Lá no final do capítulo 4 tem uma passagem belíssima que o Márcio vai colocar isso. Né? Cada indivíduo aparece isolado, o indivíduo aparece apenas exercendo a sua livre vontade, portanto, né, a liberdade aparece aí como uma característica dessa sociedade, aparente do ponto de vista da troca, né, como igualdade, porque não há subordinação hierárquica entre eles, né, como dispondo apenas do que é seu, como propriedade, e como cuidando apenas de si mesmo, venda, diz o Marx. Né. Portanto, a única coisa que junta, né, os indivíduos aí é a necessidade de satisfazer o seu próprio interesse. Ou seja, satisfazer o seu próprio interesse privado, e cada produtor, cada vendedor aí só está interessado no quanto ele pode ganhar vendendo a sua própria mercadoria. De novo, é o ponto de vista do Robson Crusoe, que está lá no Caçador e no Pescador do Adam Smith. Repare como o Marx trouxe, né, uma referência da literatura, uma referência da economia política para como isso realmente acontece nas nossas práticas cotidianas na sociedade capitalista. Então, acho que o ponto central aqui da crítica, né, do Marx é justamente mostrar essa relação. Bom, o segundo ponto, né, então, o que o Marx vai colocar é justamente que esse ponto de vista, não é o ponto de vista da troca, né, é o ponto de vista da economia política. Né, o que é o ponto de vista que a economia política adota é o ponto de vista da circulação, né, ou o ponto de vista da concorrência. Né, aonde os indivíduos aparecem como os indivíduos isolados, livres, exercendo a sua vontade e vendo, né, de acordo com o seu próprio interesse. Né. Bom, o que o Marx vai contrapor a isso é que, né, essa percepção do indivíduo isolado, ou melhor, esse isolamento do indivíduo, tá certo? Porque ele é real do ponto de vista da troca, né, esse isolamento do indivíduo só pode acontecer quando os indivíduos estão mais do que nunca dependentes da sociedade como um todo, cada vez mais dependentes. A sua dependência em relação à sociedade como um todo, né, é maior do que nunca. Né? E é esse outro aspecto que a economia política não é capaz de perceber. Ela celebra esse indivíduo isolado como sendo um indivíduo livre, etc., sem nenhuma coação ou sem nenhuma forma de dominação. O que o Marx vai apontar é justamente que, na verdade, esse isolamento do indivíduo só é possível na medida que a divisão do trabalho se amplia enormemente, que a propriedade é uma propriedade privada móvel, tá certo? Portanto, o cara não precisa estar preso à terra, um instrumento de trabalho, né? E que, portanto, a dependência recíproca desses indivíduos é maior do que nunca. O problema é a forma como essa dependência aparece. Né? E aí é o ponto onde o Marx, né, me parece que é um dos pontos centrais da crítica do Marx à sociedade capitalista, né, e a economia política também, porque a economia política vai dizer que o Marx não é capaz de perceber a forma dessa dependência, né, dos indivíduos
indivíduos em relação à sociedade como um todo, ele não é capaz de apreender criticamente essa dependência. Então, na verdade, o que o Marx vai dizer, bom, resumidamente, né, a história da determinação do valor, ou seja, a dependência dos indivíduos se dá não diretamente na relação entre os indivíduos, mas na dependência de cada indivíduo em relação aos seus produtos ou, né, ao mercado. Né? Os indivíduos se relacionam através de seus produtos, através de suas mercadorias e não diretamente como indivíduos. Né? Apesar de nenhum produtor, né, ser coagido por outro produtor, né, cada produtor é coagido pelo conjunto dos produtores. Né? Como? Através dos seus produtos, através do mercado. E o que, né, o Marx vai colocar, então, olha, a coação social não aparece na coação de um indivíduo para o outro, mas ela aparece pela coação do mercado, ela aparece pela coação da concorrência. É a concorrência que vai impor essa dependência de cada indivíduo aos outros. Que é uma imposição absolutamente impessoal. Não é? Então, o que o Marx vai criticar na economia é que, bom, enquanto a economia celebra o indivíduo, né, isolado, livre, etc. e tal, a liberdade do indivíduo, etc. e tal, esse indivíduo que realmente, do ponto de vista histórico, é muito mais livre do que o escravo ou servo, sem a coação, né, direta do outro indivíduo, né, ele se torna muito mais dependente de forças impessoais da sua relação que ele não é capaz de controlar, não é capaz de perceber. Então, na verdade, a economia, ao celebrar unicamente esse indivíduo livre das coações de outros indivíduos, na verdade, ela está celebrando também a dependência desses indivíduos em relação às forças que ele não pode controlar, em relação à dependência, em última análise, ao movimento do mercado. O que o Marx vai apontar? Sim, isso é um ponto importante, porque tudo isso que está sendo dito aqui vale também para a relação capital-trabalho. Né? Do ponto de vista da troca, quando o trabalhador vende sua força de trabalho, né, ele também vende, né, um contrato que, como indivíduo, é um contrato livre, tá certo? Que ele também, né, é movido pelo seu interesse, tá certo? De ganhar o seu salário, produzir o seu trabalho, ganhar mais ou menos, tá certo? E ele não é preso, ele não é subordinado, ele não tem nenhum tipo de dependência pessoal, certo? O trabalhador pode mudar de patrão, de capitalista, pode mudar de emprego, etc, etc, etc. Certo? Como indivíduo. Tá? Então, desse ponto de vista aqui, né, quer dizer, essa ideia do indivíduo isolado, ela também vale para o indivíduo trabalhador e para o indivíduo capitalista. Tá certo? Ela também se refere ao como o trabalhador se vê, como ele está posto, portanto, como ele se vê, nas relações de troca com os capitalistas, enfim, seja comprando as mercadorias que ele precisa, seja vendendo a sua força de trabalho. Né? Então, repare que isso é um outro dado importante que desse ponto de vista, né, quer dizer, adotando esse ponto de vista das trocas, da circulação de mercadoria, a relação de classe é ocultada. Né? De novo, isso é um outro ponto do Marx na crítica da economia política, que, como eu falei aqui, vai ficar, né, cada vez mais evidente à medida que o elemento vulgar vai se desenvolvendo. Né? A relação de classe vai desaparecendo, então só predomina o ponto de vista da circulação, que é o ponto de vista desse indivíduo isolado, assim, uma opção cruzoé livre, né, que exerce a sua própria vontade, que aparentemente não sofre nenhum tipo de coação. Né? Então, isso também, do ponto de vista da crítica que o Marx faz à economia política, bom, né? ela oculta, ao adotar esse ponto de vista, a relação de classes. Certo? Bom, então, na verdade, o que o Marx vai colocar é justamente que ela não é capaz de capturar essa dependência recíproca, e principalmente a forma alienada dessa dependência recíproca. Né? Ou seja, que os indivíduos se colocam dependentes, né, de relações dos quais eles mesmo criam, né, subordinados a ela. E, portanto, a economia vai adotar o ponto de vista da concorrência. Isso gera algumas crenças ilusórias, o Marx usa esse termo quando ele fala lá no Capital, lá no final, sobre a concorrência, as ilusões sobre o contexto da concorrência. Primeiro, né, esse caráter social, que é uma condição para a ação dos indivíduos, né, aparece na teoria econômica como resultado da ação desses indivíduos livres e isolados. Né? Há uma inversão aí, né, daquilo que é condição para a ação dos indivíduos, aparece como resultado. Então, a economia faz essa troca, né, daquilo que é condição por resultado da ação dos indivíduos. O segundo, né, elemento ilusório aí é justamente esse caráter harmônico, né, que já está lá desde o Adam Smith, né, seria resultado dessas ações dos indivíduos. Né? Ao contrário, né, quer dizer, o Marx, quando ele fala da concorrência, estou falando de forma muito geral,
ele usa um outro autor, né, clássico lá da filosofia política para trazer essa imagem de como a concorrência funciona, o estado da natureza, os indivíduos isolados, etc. e tal, que é o Hobbes. Ele vai dizer, a concorrência não é um estado harmônico, a concorrência é uma guerra de todos contra todos. Certo? Então, a economia política vai deixar de lado esse lado, tá certo? Que é uma imagem, uma proto-imagem das relações capitalistas da concorrência, está lá no Hobbes, vai deixar isso de lado em favor da ideia da concorrência levando sempre ao resultado harmônico, no Adam Smith, etc. E tal. Bom, para finalizar, né, eu queria desfazer duas ilusões com relação ao indivíduo no Marx. Não é? Por quê? Né? Toda essa crítica que o Marx faz é uma crítica ao indivíduo isolado, né? E ao isolamento do indivíduo na realidade da sociedade capitalista. Uma crítica ao indivíduo isolado da teoria econômica e ao isolamento real do indivíduo na sociedade capitalista. Quer dizer, ficou muito comum ler o Marx, boa parte do discurso anti-marxista de que não, Marx quer que os indivíduos sejam completamente subordinados a entidades coletivas, abstratas, etc. e tal, né? Mas não é isso, nem do ponto de vista teórico, menos ainda do ponto de vista ético. Por quê? O que o Marx critica, de novo, é o indivíduo isolado e o isolamento desse indivíduo na realidade da sociedade capitalista. Né? E, na verdade, do ponto de vista, primeiro, teórico, Marx apreende a sociedade como os vínculos, as relações desses indivíduos, as condições das ações desses indivíduos e os indivíduos como socialmente determinados, né? Ou seja, essa contraposição do indivíduo isolado, né, da sociedade como uma estrutura acima dos indivíduos, independente deles, etc. E tal, é um reflexo da forma como isso está colocado na realidade da sociedade capitalista, não é assim que o Marx apreende. E, em segundo lugar, né, a impotência do indivíduo diante das suas relações, né, para o Marx é o resultado das próprias relações capitalistas. Tá certo? Não é algo natural, histórico, etc. Então, é o resultado da própria relação capitalista. Então, na verdade, o Marx não apontava para uma sociedade que esse indivíduo supostamente livre, do discurso liberal no lato senso, tá certo? Seria subordinado a entidades coletivas, né, estranhas que representam a sociedade. Na verdade, inclusive, o Marx lá no manuscrito fala que é preciso evitar que a sociedade volte a se tornar uma abstração frente aos indivíduos. Na verdade, no pouco que o Marx fala sobre o comunismo, né, o que ele aponta como princípio dessa sociedade é o livre pleno desenvolvimento de todos os indivíduos. A questão é que, como esses indivíduos não são indivíduos naturalmente isolados, né, como a ação desses indivíduos é socialmente determinada, como estão sempre postos em relações sociais, né, o livre pleno desenvolvimento do indivíduo não pode ser realizado pelos indivíduos isolados. Na verdade, o que o Marx está dizendo aqui é justamente o contrário. Essa ilusão da liberdade do indivíduo isolado é o que impede o desenvolvimento dos indivíduos. Ou seja, o pleno livre desenvolvimento dos indivíduos só pode ser dado pela regulação consciente da produção pelos indivíduos livremente associados. Não é nenhuma entidade estranha, o Estado, não é um partido, não é nada disso. O Marx está se referindo. Está se referindo da livre e plena associação dos indivíduos. Então, na verdade, esse pleno desenvolvimento dos indivíduos, que o Marx via como um princípio da sociedade comunista, porque ele requer justamente o rompimento das relações que isolam os indivíduos uns dos outros. Então, era resumidamente isso. Eu queria justamente colocar aqui como a observação de como Marx faz a crítica da economia política, pegando um ponto que enfim, é um ponto central no desenvolvimento da teoria econômica até hoje, o ponto de partida do indivíduo isolado, justamente tentando ilustrar como Marx faz essa crítica, de novo, ao indivíduo isolado na teoria econômica e, ao mesmo tempo, ao isolamento do indivíduo na realidade da sociedade capitalista. Então, de novo, a crítica do Marx não é uma crítica de que há um erro cognitivo, mas de que a teoria econômica, como qualquer ciência, se produz a partir de necessidades das práticas sociais. Então, qual necessidade e qual prática. Como o João colocou aqui, a teoria econômica, do ponto de vista do Marx, isso ele fala com todas as letras, é a ciência da burguesia. Isso ele fala com todas as letras em alguns momentos. Ou seja, as necessidades que ela tem são essas necessidades. Então, inclusive, colocava ela um caráter revolucionário no seu nascimento. O Marx, inclusive, fala isso. Acho que isso vai se perdendo. Então, na verdade, o que eu queria tentar colocar aqui nessa fala, não sei, de forma meio caótica, não sei,
era um pouco ilustrar como Marx coloca isso lá na crítica à Robsonada da economia